Olá, oi, gente. Olá, gente. Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Estamos em casa por enquanto, né? Estamos ainda em casa, né? Que bênção. Vamos nos preparar então. Vamos para nossa reflexão de hoje. Vamos para o que Deus tem para nós hoje. Enquanto o pessoal chega, né? Lembra o seguinte, que o que você vê determina o que você está disposto a mudar, né? Falamos no sábado, né? Prestar atenção em si mesmo para poder proporcionar as mudanças que a gente quer em nós, né? Prestar atenção em nós para ver as mudanças que a gente quer ter em nós. Eu gosto muito dessa ideia da gente fazer mudanças conscientes em nós. Eu sei o que eu preciso mudar e estou mudando, né? Eu me percebo, eu sei que eu não posso ser assim, estou melhorando. Sei que eu não posso fazer assim, vou fazer diferente. Eu gosto dessa temática. E agora vem a segunda parte para nós hoje, que a nossa reflexão de hoje, que é interessante. Diz assim: a confrontação é a semente da transformação. A confrontação é a semente da transformação. A confrontação é a semente da transformação. Quando a gente é confrontado, a gente fica geralmente furioso, né? A gente não gosta muito de ser confrontado, né? Quando alguém chama a atenção da gente, né? Tem gente que detesta que chama a atenção dele. E existem duas reações que as pessoas têm, três, mas duas negativas quando as pessoas são confrontadas. Vou falar três e vou falar positiva. A primeira positiva, qual que é a primeira reação positiva quando a pessoa é confrontada? Quando a pessoa é confrontada e ela tem um nível de maturidade maior, ela tem um nível maior de percepção de vida, e ela é confrontada, ela diz: Olha, valeu, muito obrigado, vou prestar atenção, mesmo se for uma chamada de atenção daquelas broncas, né? Tem alguns chefes, alguns patrões, alguns líderes que são mais incisivos, eles são mais duros, né? E aí, quando ele confronta você, se você é uma pessoa mais madura, mais adulta, você vai dizer, não, muito obrigado, ô patrão, ô chefe, ô meu amigo, muito obrigado, eu entendi, vou tentar melhorar. Ou a pessoa vai dizer, não, valeu, vou tentar melhorar. Se for uma pessoa mais amistosa, vai dizer, não, show de bola, valeu, ó, rapaz, precisava mesmo disso, vou prestar atenção. Essa é a postura positiva diante de uma confrontação. Quem é mais sábio, quem está mais maduro, age assim, agradece a chamada de atenção, agradece a confrontação. Mesmo se for uma confrontação mais pesada, mais uma, né, uma entrou de sola ali, né, entrou de cotovelada ali, mesmo que seja uma confrontação que não é muito agradável, né, a pessoa aceita e show de bola, a pessoa entende. Bom, mas as reações negativas, elas são de duas naturezas. A primeira é aquela confrontação, diante de uma confrontação, a reação negativa é aquela pessoa que estoura na hora. A pessoa fecha a cara, a pessoa briga, a pessoa acha ruim, a pessoa fala algumas coisas, a pessoa apela, a pessoa levanta a voz contra quem quer que seja. Então, essa é a primeira reação negativa diante da confrontação. Você confronta a pessoa e a pessoa já levanta, ou você é confrontado e você já uriça todo, já levanta e já explode. A segunda reação negativa da confrontação é aquela em que a pessoa está chamando sua atenção e você fala: tá bom, tá bom, tá bom, pode deixar, não vou fazer mais não. Ah, tá bom, ah, tá bom. Ah, pode deixar, você não quer nem conversa, a pessoa nem, você nem conversa, a pessoa nem conversa mais. Isso é uma outra reação negativa à confrontação. A pessoa diz: ah, não, tá bom, tá bom, tá bom, já e deixa para lá. Ora, evidentemente que se você não for confrontado, a gente não melhora se a gente não é confrontado. Então fica aí para você pensar qual dos três perfis é o seu, ou qual dos quatro perfis é o seu. Você, quando você é confrontado, você age positivamente e diz seriamente, ó, muito obrigado, tá se mordendo por dentro, mas aceita. Você é alegre, aceita feliz, você aceita, tranquila, segunda. Ou a terceira você apela, você se levanta. Ou a quarta você fecha a cara, fecha o coração, fala com a pessoa meio que cala a sua boca aí, eu me viro aqui. Qual que é a sua reação diante da confrontação, né?
Como que você é quando você é confrontado? Ora, ninguém melhora se não for confrontado. Ninguém melhora. A confrontação é para você. Você precisa entender que é para a sua melhoria. Obviamente que precisa de uma observação aqui. Por que que a gente reage da segunda forma, da maneira negativa? Geralmente a gente age de maneira negativa quando somos confrontados, porque a gente acha que as pessoas são iguais. Então, geralmente, quando o marido confronta a mulher apela. Quando a mulher confronta o marido apela. Quando o pai confronta o filho apela, ou a filha apela. Quando o filho ou a filha, o irmão fala alguma coisa, ele apela, porque já acha que são dois iguais. E começa acha que é uma disputa de inferioridade. E não é, né? A confrontação é para ajudar. E você não vai melhorar se você não for confrontado. Vou contar uma experiência que a gente teve. Uma vez as pessoas estavam do louvor, Ministério do Louvor, as pessoas querendo cantar, e tinha pessoas que não tinham, elas queriam só ficar no conforto da voz dela. Então tem que ajustar todos os instrumentos, toda a voz da pessoa. Imagine como é difícil, porque você tem uma pessoa que canta uma voz de um jeito, outra voz de outro jeito, aí você tem que ficar ajustando a voz. Toda vez que ensaia, tá alto demais, tá alto demais, tá alto demais. Aí chegou para esse grupo um pastor meio turrão, um pastor meio impaciente, um pastor meio enjoado, um cara meio chato, um pastor meio de pouca conversa, e meio bruto, né? E falou: "Quer saber? Vai ser isso aqui, vocês façam como você, agora vocês vão ter que se virar." E as pessoas, então, percebendo que ninguém ia ajustar a vida a elas tiveram que se ajustar à vida, ao que foi estabelecido. O tom é esse aqui. Vocês que preparem as suas vozes aí. E as pessoas foram trabalhando, 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 e olha, algumas ficaram surpresas, começaram a perceber que estavam chegando onde podia chegar. Ninguém melhora se não for confrontado. Ninguém melhora se não for confrontado. Então, nem sempre a confrontação é para te destruir. Eu lembro que uma vez eu falava que toda crítica ela é construtiva. Eu dizia que não existe crítica destrutiva. A crítica destrutiva ela é uma fofoca. A crítica destrutiva é uma vontade de te destruir. É outra coisa. Crítica é sempre construtiva, mas depende de do coração que recebe. A pessoa pode ter falado tudo para te destruir, para acabar com você. A pessoa pode ter falado um monte de coisa com você para acabar com você. Se você entender, olha, realmente eu tenho isso, eu preciso melhorar. Mesmo que a pessoa tenha falado para te destruir, se você entender e melhorar, foi bom para você. A crítica destrutiva é quando não é diretamente com você, é quando a pessoa fica falando pelas costas. Aí é fofoca, aí é maldade. Agora, quando alguém chega para você, mesmo de maneira dura, rústica, e ela diz para você coisas que você precisa melhorar, é lógico que o tom podia ser melhor, mas se você ficar focando no tom, você não vai melhorar. Você quer que o mundo vai girar em torno ao redor da gente, e o mundo não gira ao redor da gente. Tem patrão de todo jeito, tem patrão que é amoroso, amigável, gente boa. Eu lembro que uma vez eu estava dando óleo e a supervisora dizendo assim: "Mas você, de repente, conversando sobre isso, as suas aulas são legais, você conversa com os alunos, aquela professora fulana e tal, ela é calada." Então eu falei: "Pois é, ela não é eu." Ela não é eu. Não adianta você colocar alguém para ficar dançando, rebolando lá na frente para tentar agradar aluno. O aluno é que precisa ajustar-se à realidade, porque os professores são diferentes. Então não dá para a gente querer que, olha, chama minha atenção, mas chama com cuidadinho, tá? Uns vão chamar com cuidadinho, outros vão chamar na pressa, outros vão ser no temperamento. E aí, ou você vai ficar aí prestando atenção no que você não foi bajulado, ou você fala: "Presta atenção, rapaz, o cara falou num tom ruim, mas ele falou algo que eu preciso melhorar." Então é sempre assim. Confrontação nos ajuda a crescer, nos ajuda a ficar mais competentes, nos ajuda a melhorar em qualquer serviço que a gente for entregar. Se for um serviço a Deus, você precisa ser confrontado para melhorar. Se for no serviço ao seu patrão, você precisa ser confrontado para melhorar. E se for no serviço à sua família, você precisa ser confrontado para melhorar. Se você está queimando o arroz e alguém diz: "Olha, você está queimando o arroz", a pessoa está te ajudando, ela não está te humilhando. Se você está estragando a comida, a pessoa diz: "Ó, você está estragando a comida", ela está te ajudando, ela não está te humilhando. Ó, se você está fazendo isso, está errado, a pessoa está te ajudando, não está te humilhando. Se a gente mudar a nossa cabeça,
a gente vai melhorar. Eu sei que o tempo já chegou, mas eu lembro que uma vez eu estava conversando com meu irmão em inglês, meu irmão lá nos Estados Unidos, o Juninho, e o Juninho toda hora eu falava em português, eu falava em inglês, né? E ele perguntava para mim se podia me corrigir. E eu falava, ô Juninho, pode me corrigir. E ele, toda hora que ele falava em português, ele pedia para eu corrigir ele. Eu falei, ô Juninho, ué, pode corrigir. Ele falou, não, é porque brasileiro, se a gente corrige brasileiro, o brasileiro é cheio de mimimi, ele fica ofendido. E no meu caso, eu quero que você me corrija, porque eu quero falar melhor português, que eu estou perdendo essa língua portuguesa. Como é que a visão é diferente? O americano, o Juninho já tinha mente americana, ele gosta que você corrige. Quando você corrige, ele aprende. O brasileiro, você corrigir, você tem que pedir desculpa porque você está corrigindo ele. Aí não dá para crescer. Então lembre-se, toda vez que alguém está te corrigindo, está te ajudando. Toda vez que alguém está te confrontando, se você for esperto, você vai melhorar. Pense nisso. E o texto nosso, olha, que lição de vida para nós hoje. Quanto aprendemos, hein? Você não precisa mais ficar tristinho porque chamaram sua atenção. É só melhorar e vamos para frente. O Salmo 55, o 19, né? Parte B diz assim: pois não há neles mudança nenhuma. Eles não temem a Deus. Não há neles mudança nenhuma. Eles não temem a Deus. Está falando dos ímpios, né? Interessante que a Bíblia diz que em Deus não há mudança nenhuma. Mas tem outro segundo tipo de gente que também não tem mudança nenhuma. É quem é ímpio, é quem não quer Deus. Não temem a Deus e não querem temer a Deus. Ah, vão jogar a culpa na igreja, nos irmãos, nos crentes. Já viu gente falando assim: não vou para a igreja não, porque tem muita gente ruim na igreja. É, tem gente boa fora da igreja, né? Então, não faz sentido. Eles não querem mudar. Que nós não sejamos assim, gente. Que nós possamos colocar um coração sensível na presença de Deus, que Deus possa nos mudar. Estamos aqui para isso, para que Deus nos torne melhores, não é verdade? Estamos aqui para que Deus nos melhore, para a gente fazer as coisas melhor, para a gente errar menos e acertar mais. E assim Deus nos abençoar. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura, pela reflexão de hoje. Foi uma reflexão mais demorada, um pouco, mas muito útil, que isso possa ajudar as pessoas e a nós a não acharmos que tudo é pessoal, que as pessoas estão chamando a atenção da gente porque não gostam da gente, que nós não levemos para esse lado. Ao contrário, Senhor, que nós possamos sempre entender que quem está nos chamando a atenção, mesmo sem querer, está nos ajudando. Nós precisamos ter um coração de aprendiz, um coração de quem quer crescer na vida. E, ó meu Deus, coloque o temor do Senhor no nosso coração. Coloque o seu temor em nossas vidas, Senhor. Queremos temer o Senhor. Queremos relacionar com o Senhor. Queremos amar o Senhor. Queremos ter a paz que o Senhor tem para dar. Queremos ter a confiança que o Senhor tem para dar. Queremos ter a alegria que o Senhor tem para dar. Queremos ter a vida que o Senhor tem para nós. Enche-nos da tua vida. Eu peço assim, Senhor, para todos nós. Cure os enfermos, ajude os doentes, dê alegria aos tristes, ajude os cansados, Senhor, e traz brilho aos olhos dos desanimados e traz esperanças aos que estão aflitos, Senhor. Traz esperança a nós. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Bom dia para você. Te vejo amanhã.